Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Mais um dia de greve dos caminhoneiros pelo país, há transtornos provocados em vários estados da nação, há problemas sérios porque há desabastecimento. Os motoristas, em boa parte dos casos, não bloquearam as estradas, mas não fazem o transporte, por exemplo, de combustível. Se não há combustível nos postos, não há combustível nas empresas de transporte, por exemplo. Aliás, saiu agora há pouco uma notícia que a Polícia de São Paulo pretende diminuir o tamanho, a duração das rotas que faz pela cidade, justamente para fazer esse trabalho preventivo de combate ao crime de segurança ostensiva, que é uma atividade da Polícia Militar, justamente para economizar combustíveis. Ou seja, há uma situação muito clara no país do transtorno que essa greve dos caminhoneiros está trazendo. Há uma discussão também com relação ao tamanho da carga tributária sobre os impostos, ou mesmo da política da Petrobras, que repassa automaticamente, isso é uma política adotada desde o ano passado, as oscilações do preço internacional, tanto do barril de petróleo e da oscilação do câmbio, ou seja, do valor em dólar, porque a Petrobras paga petróleo em dólar. Ou seja, diante de tudo isso, qual seria a saída? Houve uma discussão já inicialmente, desde ontem, reduzir a CID a zero, PIS e COFINS. Havia um valor estimado de qual seria o impacto nas contas públicas, porque nós temos um problema de aperto fiscal gigantesco hoje nas contas do governo, ou seja, abrir mão de arrecadar impostos compromete as contas do governo, porque nós temos um Estado que gasta muito, um Estado que é muito grande ainda no país, ou seja, e quando se fala um Estado muito grande, é o tamanho de serviços públicos que são bancados pelo Estado, o custo que o Estado tem, salários, estrutura, o custo da Previdência, por exemplo, tudo isso que a gente discute com muita frequência aqui no cenário econômico. Mas há essa discussão, o problema é que se falava, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a falar em 3 milhões de renúncia de CID, de renúncia de PIS e COFINS, o cálculo é um pouco maior, chegou a 12 e hoje já se discute em 14 milhões de abrir mão desse valor de arrecadação de impostos. Ou seja, a discussão não é tão simples. Hoje houve durante o dia mais uma reunião entre os movimentos, as várias associações de caminhoneiros que estão reunidas com o governo. Há uma cisão ali porque a principal delas, a ABICAM, está dizendo que enquanto não se publicar no Diário Oficial da União, ou seja, determinando a redução completa, ou seja, levar a alíquota de PIS e COFINS a zero no Diário Oficial, não se cessa o movimento. Outras associações já vêm com bons olhos a tentativa de entrega do governo, porque houve, por parte da Petrobras, ontem, logo depois do cenário econômico, por volta de 7h30 da noite, houve um anúncio por parte do Pedro Parente, que é o presidente da Estatal de Petróleo, de uma redução no preço do petróleo por 15 dias, justamente para se dar um tempo ali e se ter uma possibilidade de negociação, no preço do diesel especificamente, que é o que afeta o transporte por caminhões. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no cenário econômico, hoje também uma entrevista com o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, para tentar entender, por exemplo, o movimento das ações da Petrobras, que hoje as ações caíram muito. Caíram ontem já no final do dia em Nova York, as ADRs são negociadas em Nova York, e hoje abriu em queda e permaneceu em queda durante todo o dia, uma queda expressiva dos papéis da Petrobras, que até tempos atrás estavam registrando uma alta expressiva justamente porque se olhava para a empresa como lucrativa devido ao aumento do preço do petróleo e também da cotação do dólar. O cenário econômico já está no ar. Bom, o Daniel Ito está em Brasília, o repórter Daniel Ito, e acompanhou todo esse dia de negociações em Brasília com o governo e com as associações. E, claro, há uma discussão também no Congresso. O Daniel Ito traz informações e nos atualiza sobre qual é o momento das negociações, porque houve ali uma tentativa de acordo, depois uma cisão. Daniel, qual é a situação dessa negociação do governo com as associações representantes dos caminhoneiros? Boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos os que nos assistem. Essa reunião que começou aqui na Casa Civil, no Palácio do Planalto, às 2h da tarde, ou seja, já são mais de 5 horas de reunião para tentar solucionar essa crise do combustível que levou caminhoneiros de todo o país a paralisarem, bloquearem estradas em praticamente todos os estados aqui do Brasil. Essa reunião está acontecendo ainda, pelo menos até o momento que eu saí ali de dentro do Palácio do Planalto, ainda estava acontecendo. Nós não temos ainda grandes detalhes a respeito do que está sendo negociado. Por outro lado, como você falou, houve um certo racha no movimento. Nós tivemos, por volta das 4h da tarde, a saída do presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes. Ele saiu da reunião visivelmente contrariado, estava bastante irritado, inclusive, falando que esperava uma proposta mais concreta do governo, mas ainda havia
uma certa conversa. O governo, segundo ele, né, a gente ainda está dando informação, segundo ele, o governo pediu aí uma trégua para o movimento de 15 a 30 dias, né, para que suspendesse a mobilização, enquanto o governo busca resolver esse problema da alta do diesel, especialmente, que é o grande motivo dessa paralisação dos caminhoneiros. A ABECAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que é representada pelo José da Fonseca Lopes, é uma associação que representa 700 mil caminhoneiros, segundo ele, e 600 sindicatos em todo o Brasil. Mas a gente lembra que ele faz parte de uma das associações presentes nessa reunião que está sendo chefiada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, outros ministros. Então são 10 associações de caminhoneiros e de transportadores que estão participando dessa reunião. O José da Fonseca Lopes pertence a uma delas, a Associação Brasileira de Caminhoneiros. Segundo ele, como você falou, Piotr, a única possibilidade de encerrar o movimento dos caminhoneiros é depois da sanção presidencial do projeto de reoneração, já eliminando o PIS/COFINS sobre o diesel para os caminhões. Essas são as informações que nós temos por enquanto aqui do Palácio do Planalto. Mais informações a gente vai trazer depois do Repórter Brasil. Voltamos com você, Piotr. Muito obrigado, Daniel. Bom, quem vai para uma negociação, se vai para não ceder em nenhum ponto, não vai para uma negociação, vai para uma imposição. Fato é que nós já temos hoje uma situação muito clara no país de desabastecimento, que acomete as pessoas no dia a dia da feira, ou seja, que vão ali feira no sentido claro da expressão, ou seja, para comprar, por exemplo, hortaliças, produtores rurais que estão perdendo a produção leite, por exemplo, é um negócio que você tem uma produção leiteira diária e esse leite precisa ser escoado e não estão conseguindo escoar, perderam já esse leite, ou seja, é um desperdício. As pessoas não estão conseguindo encontrar algumas hortaliças e verduras e legumes, por exemplo, batata, por exemplo, é um negócio que já está complicado, tomate subiu muito de preço. Além dos combustíveis, as pessoas estão pagando muito caro porque também há um momento ali também de um atravessador que está fazendo o lucro subir por demais. Dono de posto cobrando o litro da gasolina a R$10 não faz nenhum sentido. Óbvio que há um desabastecimento, mas essa inflação é uma decisão do vendedor da gasolina, ou seja, do dono do posto. Aí tem uma outra questão, até onde vai essa coisa? Porque já acomete hospitais, já há uma possibilidade de não se ter, por exemplo, combustível nas empresas que prestam auxílio ou manutenção das linhas elétricas. Se tiver um apagão no país, em alguma cidade, tem problema para poder atender isso tudo. Ou seja, há um limite para a negociação. E outra, uma decisão clara ontem da Petrobras de reduzir o preço do combustível, ou seja, que segundo o cálculo da Petrobras seria em 25 centavos o preço do litro do diesel nos postos, ou seja, para o consumidor final, para o caminhoneiro, isso já é, por 15 dias, um tempo para se negociar. Porque nenhuma decisão do governo vai ser publicada no dia seguinte no Diário Oficial, sobretudo quando se tem, por exemplo, questões fiscais envolvidas. Até porque você tem lei de responsabilidade fiscal que não permite que o governo cometa ali uma ilegalidade. A gente vai falar sobre tudo isso. Nós vamos dar uma olhadinha no transtorno que já causou essa greve. A Vanessa Casanino acompanhou tudo isso aqui de São Paulo também e tem informações. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Pelo quarto dia seguido, houve bloqueio nas principais rodovias de São Paulo, Regis Bittencourt, Presidente Dutra, Fernão Dias e Anchieta Imigrantes e também na Marginal do Rio Pinheiros. Também pelo quarto dia, caminhões não entraram no Porto de Santos. Por lá, só chegaram mercadorias vindas de ferrovias ou dos dutos de refinarias. Na CEAGESP, a principal central de abastecimento do país, o movimento de caminhões caiu cerca de 70% e os produtos que vêm de outros estados não chegam. O que ainda tem subiu de preço. A batata, por exemplo, como você disse, que custava entre R$50 e R$80, foi para mais de R$200 a saca. Aqui na capital falta combustível em muitos postos e os que têm registram filas e preços altos. Reflexos também nos mercados. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, faltam produtos perecíveis em 3 estados brasileiros. Há impactos na produção de leite, que está sendo descartado. A Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que já são 120 plantas frigoríficas paradas em todo o país, além da crueldade com cargas vivas. Há relatos de caminhões parados com animais que já estão há mais de 50 horas sem alimentação. A associação que representa farmácias e drogarias afirma que mais de 6 milhões de estabelecimentos não estão recebendo medicamentos. Um relatório da Infraero afirma que 7 aeroportos administrados pela estatal só têm combustível para hoje, entre eles Recife, Goiânia, Palmas e Maceió. Aqui na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos e a coleta de lixo estão suspensos para amanhã e uma decisão da Justiça daqui fixou uma multa diária de R$1 milhão para os sindicatos patronal e dos caminhoneiros se houver bloqueios à saída, transporte ou entrega de combustível para serviços essenciais do município, Piotr.
Obrigado, Vanessa. O Maurício de Almeida acompanhou no Rio de Janeiro também. Aliás, teve protesto de outras categorias na frente dos portões da Petrobras na capital fluminense. Maurício de Almeida, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Hoje aqui no Rio, motoqueiros também protestaram aqui no Rio de Janeiro. Também motoristas de van fizeram protesto em adesão ao movimento dos caminhoneiros e taxistas também foram para as ruas para protestar. Algumas estradas do estado também apresentam bloqueios. Na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, o bloqueio acontece parcialmente na altura da cidade de Barra Mansa, aqui no Rio de Janeiro. Outra estrada que apresenta bloqueios é a BR-101, que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Mas agora, no fim do dia, a Justiça determinou que nenhum caminhão poderá ficar parado na BR-101, num trecho de 320 quilômetros, entre a cidade de Niterói e a cidade de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal deve impedir que os caminhões fiquem parados. Primeiro, segundo a Justiça, a Polícia Rodoviária Federal deve agir de forma pacífica e pedir para o caminhoneiro seguir viagem. Se ele não seguir viagem, a Polícia Rodoviária Federal tem que usar a força e pode, inclusive, acionar o Exército para retirar qualquer caminhão que esteja parado nesse trecho de 320 quilômetros da rodovia BR-101. E por conta dos bloqueios que acontecem nas estradas, a cidade do Rio de Janeiro viveu mais um dia com uma série de problemas. Os postos de combustíveis, 80% dos postos estão sem qualquer tipo de combustível. Os ônibus hoje aqui no Rio de Janeiro, apenas 67% da frota circulou pela região metropolitana. E na Ceasa, onde tem o principal polo de abastecimento do estado, também acontece outro problema. Dos 400 caminhões diários que descarregam diariamente lá na Ceasa, hoje apenas 52 caminhões descarregaram. E com isso, a Ceasa recebeu apenas 5% do estoque de legumes que é previsto para um dia. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Aliás, houve escolta da Polícia Federal para alguns caminhões tanque de combustíveis para chegar em alguns aeroportos do país. Ou seja, já há uma intervenção, até porque há decisões judiciais determinando a liberação de estradas e a liberação, por exemplo, de saída de refinarias, ou seja, do combustível das refinarias para poder chegar aos locais de destino, que podem ser aeroportos, podem ser alguns outros postos, enfim. Há uma intervenção, a Justiça está dando ganho de causa para a liberação, ou seja, percebe claramente que em algum momento, em alguns casos aí, o movimento é abusivo. Bom, vamos falar sobre tudo isso. O economista Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, está conosco. Jason, obrigado por nos atender hoje. Eu vou trazer um dado aqui, eu já vou falar daqueles números da Petrobras, porque foi um gesto ontem anunciado. Aliás, vamos começar com esse. Eu vou repetir os números ontem que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, do que ele chamou de um gesto da Petrobras Sim. com o momento pelo qual o país passa. Uma redução de 10% no preço do diesel, apenas do diesel, o que ele calculou ali que poderia chegar ali na bomba de 0,25, ou seja, 25 centavos por litro de diesel a menos, ou seja, uma redução de 25 centavos. E aí ele, para justificar do ponto de vista contábil, dada a política da empresa da Petrobras de repasse automático do preço do barril e do câmbio, que, por exemplo, o barril baixou hoje, a gente também teve uma redução do câmbio recentemente ali, embora tenha subido hoje, que nesses 15 dias de, ele detesta o nome congelamento, mas ele falou de preço controlado, ou seja, com esse desconto, a Petrobras vai deixar de faturar 350 milhões de reais durante os 15 dias com esse preço menor. E aí ele explicou, se a gente tiver uma radicalização do movimento e esse movimento perdurar por mais tempo, a Petrobras não vai vender combustível. Exato, a perda é pior. A perda é pior e ele calculou em 90 milhões por dia. Se eu tirar dos 15 dias, tirar 5, pegar só 10, os 5 primeiros não contam, pegar só 10, é 900 milhões. Ou seja, qualquer conta do ponto de vista contábil faz sentido. E outra, a Petrobras não existe sem o Brasil. É Exato. Simples assim. Um Brasil parado não faz sentido para empresa nenhuma. E os custos disso são generalizados e são amplos por qualquer ramo econômico. O gesto foi importante, até ontem eu escrevi que, olha, agora os caminhoneiros precisam ter o bom senso, vamos negociar, vamos fazer um prazo de negociação com o governo, porque a gente já ganhou 15 dias de desconto. E isso é o principal. Eu tenho um custo menor no frete. Isso sem contar o que pode vir de impostos. Né? Ou seja, diante disso tudo, a gente não teve um retorno dos caminhoneiros. Eu esperava que hoje, provavelmente, isso já deveria. Há uma negociação. Até onde vai isso daí? Porque nós temos agora uma situação que está levando o país a um momento de caos. Exato. Em todas as áreas. Você falou que você tem uma viagem amanhã de avião, não sabe se vai ter voo. Exato.
ia para o Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio, não é nenhum voo longo. Uma reunião do Banco Central amanhã, estou um pouco preocupado. Agora, o Jason, os investidores não gostaram, a Petrobras caiu hoje mais de 14% dos papéis preferenciais, caiu em Nova York também. Eu posso entender que Nova York olhe com um jeito, mas o investidor no Brasil entende a situação. Por que esse movimento tão drástico por parte dos investidores de um papel? A Petrobras, as refinarias não viraram pó, o petróleo continua no subsolo. Os ativos continuam lá, vamos dizer assim. Para usar uma expressão econômica. Faz sentido esse movimento tão brusco de manada de vamos vender Petrobras? Tem uma parcela dos investidores que, obviamente, acaba aproveitando até para um processo de sell-off, acabando se livrando de algumas posições vendidas do mercado, ou seja, você abre o mercado sem o papel, vende na abertura, compra no final, mais barato e vende para aquela pessoa que você comprou na abertura. Alguns movimentos desses acabam explicando essa movimentação de queda dos preços da Petrobras. Eu não iria tão longe, porque apesar dessa interferência de curto prazo, eu acredito que o gesto, de certa maneira foi magnânimo o gesto do Pedro Parente, porque ele tem sido um grande exemplo na gestão da Petrobras, da maneira do saneamento que foi feito na Petrobras, dado todos os problemas de corrupção. Recuperou a empresa. E trouxe ela para um nível de governança completamente diferente do que tinha anos atrás. Eu conheço pessoas que trabalham na Petrobras, são funcionários de carreira da Petrobras, da área de engenharia, ou seja, aquela área técnica, aquela área que nunca está povoada politicamente, e essas pessoas estão amando a gestão de Pedro Parente. Estão dizendo que a empresa nunca esteve melhor, o nível de profissionalismo elevou-se muito. Ainda tem aparas a se tirar, ainda existem elementos políticos, mas melhorou bastante. Mas eu acho que o ponto importante, são alguns pontos importantes nessa situação. Primeiro, a intransigência não sei se dos caminhoneiros ou se do líder dos caminhoneiros. Dessa associação, sobretudo da Abican, porque foi ela que abandonou no meio da tarde a reunião. Os outros permaneceram discutindo. E como você mesmo disse, uma coisa é imposição, uma coisa é negociação. Se você vai para impor, fica muito difícil você ter qualquer resultado, a não ser que seja o seu. Isso já aí parece uma reação de uma criança mimada. Ao mesmo tempo, você tem uma situação que é muito séria para o país. Então, não sei se é uma demonstração de poder ou coisa parecida, porque dá-se a noção também de que não há um envolvimento político dos agentes desses protestos. Então, é uma coisa engraçada que talvez não haja bônus para nenhuma classe política depois de passado isso. Mas, ao mesmo tempo, ao ponto que se tenha que se forçar a situação, pode se tornar uma coisa muito perigosa, porque nós estamos numa situação em que a questão logística do país foi completamente afetada, o desabastecimento, e, obviamente, existe uma parcela dos caminhoneiros que já concordou com os novos parâmetros. Acho que o ato do corte de 25 centavos do diesel foi impressionante. E, obviamente, dentro daquela conta, 350 com 900, prefiro perder 350. Claro. Vamos administrar as perdas. É como eu falo de vez em quando brincando. É como aqueles chineses que equilibravam pratos. E uma hora um prato começa a balançar menos, ele equilibra ele corre para equilibrar o outro, um prato ali vai quebrar. Foi a decisão do Parente. Ele vai deixar alguns pratos quebrar e salvar os melhores. Claro. Agora, acho que a situação ela fica um pouco pior exatamente na questão da intransigência, mas, ao mesmo tempo, ela evita de se trazer algumas conversas importantes que nós temos no Brasil, de se trazer alguns assuntos importantes que temos no Brasil. O principal deles é o quanto nós queremos a interferência do governo nas nossas vidas. Porque está se tendo uma conversa sobre reforma, sobre um novo governo reformista, possivelmente, sobre perspectivas de redução de tamanho de Estado, sobre as pessoas estarem cansadas do Estado, estarem interferindo nas suas vidas, desse Estado grande, magnânimo, pesado, paquidérmico, e do momento em que dá uma dor de barriga, todo mundo quer que o governo faça alguma coisa. Que classicamente é o que parece nesse caso. Exato. E nós temos exemplos... Que o governo decanetada numa redução de alguma coisa que não funciona mais assim. Eu ouvi isso hoje numa rádio, numa das rádios rocks que nós temos aqui em São Paulo, um dos locutores falando, não, se eu sou o Temer eu ia lá e mandava. Mandava o quê, amigo? É livre mercado, não falar uma besteira dessa. E as pessoas estão repetindo esse tipo de besteira. Então nós temos que entender o seguinte, um dos pontos importantes que nós temos agora é lembrar que, durante o Sarney, controle de preços não deu certo. Durante o Maduro, esqueci o nome do antigo ditador da Venezuela, o Chaves. O Chaves, não deu certo. Durante a Eletrobras, não deu certo. O preço da energia. Então, amiguinho, não vai dar certo agora.
Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes para continuar esse papo com o Jason Vieira aqui no Cenário Econômico. Já de volta aqui com o Cenário Econômico, o Ibovespa hoje fechou em queda, aliás foi uma queda maior durante o dia, mas reduziu um pouquinho essa queda no final do dia, uma queda de 0,92% a 80.122 pontos. No mês, o Ibovespa já tem aqui uma queda acumulada de 6,96%. E o dólar comercial, uma alta de 0,47%. Aliás, teve 3 quedas consecutivas, segunda, terça e quarta. Hoje voltou a subir a R$ 3,64. A Petrobras, só para ter uma ideia, as ações da Petrobras caíram 14,95%, as preferenciais, a R$ 19,79. Na semana, a queda da Petrobras já é de 22%, pouco mais de 22%. Jason, falando ainda sobre o mercado, esse movimento de baixa do Ibovespa, aliás, só não foi menor porque Bradesco subiu, Itaú subiu, Vale Exato. subiu, a Ambev subiu, que na verdade agora é a companhia mais valiosa da Bolsa. Acontece que o preço da Petrobras caiu tanto que daí puxou muito Puxou o índice para baixo. agora. Mas, por exemplo, essa discussão que nós temos hoje no país, você acha que a gente vai avançar, retomando sua resposta do bloco anterior, a gente vai avançar agora de tentar entender que as coisas têm preço no Brasil? O que é público, o que é do Estado, não é de graça, porque aquilo é pago por alguém e pago pelo contribuinte. Se você não paga seja, tudo, por alguém nós. paga. É simples assim, né? Somos nós que pagamos isso tudo. Essa é a grande questão e as pessoas não entendem. Nós tivemos eu vi algumas, obviamente as pessoas tentam se utilizar politicamente de todos esses movimentos e as pessoas querendo comparar 2014 com agora. E a gasolina estava 2,80 naquela época e o dólar era 2,02. Eu falei, então também não sabe fazer conta, porque o petróleo naquela época estava $50 o barril. E hoje está quase 80. E hoje está quase 80. Ou seja, a gasolina tinha que estar abaixo de R$2 e ela estava quase 3. Então, peraí, onde é que está a vantagem? É isso que eu não consigo ver, é isso que eu digo para as pessoas. Nós temos que entender que a perspectiva de liberdade econômica, ela é importante e ela precisa alterar uma cultura no Brasil de colocar as pessoas na responsabilidade sobre o seu próprio dinheiro. Por isso que eu sou contra, por exemplo, o FGTS. O FGTS é roubo. É uma coisa que te toma 3% ao ano, te empresta para quem você não pediu para emprestar e depois te devolve com um monte de regras. Então, na verdade, aquilo que a gente comentou no intervalo, é um Estado paternalista que está virando um Estado filista, ou seja, é um Estado onde todo mundo quer que o papai vá lá fazer alguma coisa, são crianças mimadas. Então, precisamos entender que tipo de Estado nós queremos no futuro para o Brasil. O mais importante é um Estado regulador e não um Estado interventor. Nós temos uma economia, não somos um país capitalista, nós somos uma economia de intervenção estatal fechada. E qualquer redução de impostos, isso está sendo negociado, essa discussão é saudável, o tamanho da carga tributária no país, o destino dos impostos, mas uma coisa é o que nós temos de realidade. Exato. É o desejo das pessoas. A outra é uma realidade que eu tenho lei de responsabilidade fiscal. E precisa ser respeitado. O governo não pode, aliás, isso gera impeachment. Exato, já gerou, né? Tivemos um recentemente, ou seja, a decisão precisa ser negociada, eu preciso encontrar uma outra fonte para compensar uma perda de um lado. O governo não pagar as contas fica caro para todo mundo, porque o risco do Brasil vai lá. Nós já tivemos esse problema no passado. A Eletrobras, como eu citei antes, já era um grande problema, porque não se fez conta. Nós demos incentivos para as empresas esperando que isso, de alguma maneira, fosse retornar com uma melhor atividade econômica, sem uma contrapartida do quanto isso poderia gerar de arrecadação, acreditando que a atividade econômica fosse gerar um nível de arrecadação suficiente para compensar a redução da arrecadação. Então, olha que cenário louco que nós vivemos no passado recente. Nós tínhamos que crescer 8%, 9% ao mês no Brasil para aquele plano mirabolante dar certo. Só que as pessoas têm um problema. Eu falo, tem uma brincadeira que eu fico vendo aquelas pessoas discutindo escolas econômicas e até vi um quadrinho esses dias que me interessou muito porque é aquele negócio. É Mises de um lado, que é o pessoal liberal, Marx do outro, que é o pessoal de esquerda. Quando eu acho que o negócio é matemática. Simples, contabilidade. Contabilidade, fazer conta. Foi o que o Pedro Parente fez ontem. Mais ou menos, ele fez conta. Quanto custa o desconto e quanto custa eu não vender nenhum combustível que tem direto de caminhoneiro? O que sai mais caro, o que sai mais barato, o que eu vou perder menos? Porque o cenário, já se sabe que o cenário é de perdas. O que perde menos, vamos pelo que perde menos. Mas a gente precisa entender o seguinte, que tipo de Brasil nós queremos para o futuro? É uma coisa que eu já disse aqui uma vez e eu estou repetindo. Porque aparentemente
Nós queremos um Brasil que o governo interfira menos e fique lá só como um ente regulador, dizendo isso aqui está errado, isso aqui está certo, vamos tentar equilibrar. Claro. Como, vamos dizer, o apaziguador da situação. Quando a gente vê numa situação dessas, uma empresa que estava indo bem, seguindo regras internacionais e todo mundo apontando o dedo dizendo, o governo tem que fazer alguma coisa. Espera aí, gente, não tem meia intervenção do governo, não tem mais ou menos. Ou quer ou não quer. Jason, obrigado uma vez mais. Obrigado, até a próxima. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, conversou conosco num dia tumultuado na economia do país. A gente vai continuar acompanhando todos os fatos aqui pela programação da TV Brasil. O Cenário Econômico volta amanhã, às 7 horas da noite, aqui diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá.